Olá, aqui quem fala é o Davi, seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Meus irmãos, vocês devem estar sabendo aí da polêmica com o Sérgio Moro, né? A polícia prendeu aí os suspeitos de quererem exterminar ele e outras autoridades, inclusive a família do cara inteira. Você vê que o mal realmente tá terrível, né? Tem aumentado muito. Infelizmente eu tenho que dizer para vocês que isso não é surpresa. A gente já sabia o que é esse governo que tá aí, que ele não teria outra coisa a não ser se vingar, né? Embora a gente não possa fazer a ligação direta, né? Para quem está desperto está muito claro o que realmente significa, meus irmãos. O Lula é o cara que foi condenado, se achava uma realeza, né? Dono do Brasil, e passou aquele tempo ali preso só pensando em como evitar que a mesma situação pudesse acontecer novamente. Quem votou no Lula não foi enganado. A pessoa pode até pensar, não, mas eu queria o melhor. Seja sincero com você, quem votou em Lula, votou porque tinha raiva dos bolsonaristas, que realmente é uma turma muito iludida, né? Eu acho que a maioria deles contribuíram para arranjar mais um voto para o PT, por conta da babação. Chamar um cara como o Bolsonaro de mito, realmente é um absurdo. Mas nós também percebemos que o caminho seria menos terrível com o Bolsonaro, porque quem votou no PT não foi enganado, repito, foi cúmplice. O cara não foi condenado por Sérgio Moro, ele foi condenado por uma gama de juízes, todos que olharam as provas, não tinha o que fazer, apenas condenar mesmo, porque juiz não está ali para criar lei, ele está para cumprir a lei. Você sabe que infelizmente o nosso Supremo tem se desviado muito disso, né? Hora que o pessoal vem ligar. Então, meus irmãos, uma prova do que eu tô falando aqui, tá o Lula, né, falando em foder com o Sérgio Moro. E eu quero ver junto com vocês, vou colocar aí, escuta junto comigo, ó. Que eu nunca contei isso, mas, por exemplo, de vez em quando ia um procurador, entrava lá de sábado ou de semana para visitar se estava tudo bem. Entrava 3 ou 4 procuradores lá e perguntava tudo bem, falava, não está tudo bem, só vai estar bem quando eu foder esse Moro. Olha o linguajar dele. Não, vocês cortam a palavra foder. É quando eu falava assim, olha, quando eu estou aqui para me vingar dessa gente. Sabe? Eu falava todo dia que ele visitava lá. Se prepare, entrava um delegado, eu falava a mesma coisa, se prepare que eu vou provar. Você ouviu o que o outro falou? Acertar as contas, foder com o Moro. Meus irmãos, não tem desculpa para quem votou no PT. Não tem desculpa. Veja a quantidade de anos, né? Mais de uma década e meia praticamente, que esses homens ficaram no poder e destruíram o nosso país. O Lula, ele não é uma mente maquiavélica, não, um gênio do crime. Ele é só uma pessoa ruim, uma pessoa terrível. E ele representa um conjunto de ideias, uma agenda que vai adiantar muito os planos de uma elite que planeja de fato implementar no mundo um governo único e mundial. A história do Lula não se resume ao próprio Lula, porque ele representa algo que é muito maior e que está sendo implementado nas nações. Basta você ouvir os discursos dele na ONU, basta você ouvir os planos que ele tem para o Brasil, como ele quer regras internacionais valendo dentro do Brasil, passando por cima das nossas próprias leis. Basta entender isso e perceber. É por isso que eu tenho mais ou menos, deve ter uns 300 vídeos contra o Bolsonaro. Mas na hora de decidir entre um e outro, já que o povo nos colocou nessa situação, né, a idolatria, a burrice, o analfabetismo político das pessoas, nos colocou diante de meu ruim e meu pior. Se você tá ruim, imagine meu pior. Mas nos colocaram nessa situação, então eu disse, não tenho o que escolher. Vou colocar aí o Nicolas falando, né, um deputado que está sendo bastante perseguido. Tenho muitas coisas que eu discordo dele, né, até pela babação dele com o Bolsonaro também, né. Se essas pessoas, ao invés de babar, tivessem cobrado, eu acredito, né, que o próprio Bolsonaro estava reeleito. A situação talvez fosse um pouco melhor do que é agora. Veja,
Nós já começamos o ano, né, com aumentos de PVA, aumentos de combustível. Você está vendo aí a bagunça que está a nação. Então vamos ver aqui o Nicolas falando e a gente já volta. Só vai estar bem quando eu fuder esse Moro. Depois do ódio do bem vem o fuder do bem, né? É impressionante que os deputados, né, da esquerda estão calados perante essa declaração do Lula. Imagina se é o ex-presidente Bolsonaro dizendo isso a respeito de um senador. A mídia estava ovulando, os deputados estavam pedindo impeachment e simplesmente todo mundo caladinho sobre isso. Afinal de contas, se é do ódio do bem, está tudo bem. E hoje cedo nós acordamos com a notícia de que o PCC planejava matar o senador da República, Sérgio Moro, e também sua família e demais autoridades. E mais uma vez também a esquerda fica em completo silêncio com relação a isso. E outros deputados de esquerda que disseram aqui que nós, de direita, estamos acusando de ter relacionamento do PT com o PCC, mas, meus senhores, não somos nós que estamos acusando ninguém. Um preso do PCC que foi grampeado, ele diz o seguinte: o PT tinha diálogo com nós cabuloso. Vá discutir com o PCC então, horas. Não somos nós que estamos acusando ninguém. Então, essa declaração, eu me pergunto, deputados, se o STF já deu 48 horas, né, pro presidente dar as devidas explicações, cadê as notas de repúdio das instituições brasileiras? Cadê? Está todo mundo agora aí calado, em silêncio, pelo que está acontecendo? Porque a bandidagem, sim, desde o dia que o presidente Lula ganhou, está feliz, está comemorando dentro do presídio. Por quê? Afinal de contas, o amor venceu. E eu tenho que ainda ouvir, deputados, a calma de deputados falando: não, vamos lutar pela paz. Que paz, horas? Vocês plantaram 4 anos de guerra aqui nesse parlamento e agora estão pedindo paz? É a lei da semeadura. O STF ainda não pode revogar essa lei. Aquilo que você planta, você colhe. Então, lá atrás, desde quando você teve, por exemplo, o STF pedindo, né, para a polícia não fazer operações ali nas favelas, você tem hoje ministro do turismo ligado a miliciano, você tem escândalo após escândalo desse governo. E mais uma vez agora, né, o chefe mor de cada um da esquerda tem colocado sigilo nas câmeras do dia 8, tem colocado sigilo agora até mesmo nas visitas do Palácio da Alvorada. Realmente é o partido das trevas. Ninguém vê nada, ninguém pode ver nada. Ou seja, na verdade, é o partido dos trabalhadores mesmo, trabalhando para poder ferrar a vida do brasileiro. Somente isso, presidente. Obrigado. Pois é, contra fatos não há argumento. O que dizer mais, né, meus irmãos? Acho que o Nicolas disse tudo aí, né, dentro do que é possível falar, sem ser preso hoje em dia. Porque, como eu disse a vocês, infelizmente, muitas pessoas não viram, até me criticaram, outros se desescreveram. Nossa, Davi, você fez 300 vídeos contra o Bolsonaro e agora diz que vai votar nele. Eu digo por culpa das pessoas que nos colocaram nessa situação. Eu queria algo muito melhor para o país. Hoje, no quadro atual, não tinha, principalmente nas opções, né, para presidente, não tinha nenhum verdadeiro nacionalista ali. Infelizmente, essa é a verdade. E o povo colocou, olha, escolhe um ou outro. O povo colocou essa situação. Foi na onda do sistema. E Lula não era uma opção. Lula é isso aí. Um cara vingativo, um cara que trabalha para uma agenda e é aquele funcionário que quer mostrar serviço. E veja o que é que está acontecendo com o país, meus irmãos. Além disso, né, para piorar tudo, o novo presidente vai escolher mais 2 ministros do STF. Meu irmão, não acredito no que eu estou dizendo, faça suas próprias pesquisas. Os piores juízes que tem ali, você vê que foram todos indicados pelo PT. E como é que a pessoa, sabendo disso, ainda dá o poder de justamente esse PT, que na minha opinião já deveria ter sido diluído? É um partido que no dia que fizer uma CPI verdadeira, que investigar a fundo, meu irmão, não fica um ali. Mas mesmo assim a gente é obrigado, né, a ouvir ignorantes políticos que nem querem saber de político o ano todo. Mas essas pessoas, quando chega na hora da eleição, começam a entender de tudo, quer discutir, quer debater, né, mesmo sem saber de nada. Então é terrível a situação. Eu acredito que o PT não deve sair do poder tão cedo. Eu acredito nisso. Infelizmente, a gente vai ter aí longos anos, meus irmãos, principalmente com esse sistema que está implementado. E aí eu estou generalizando tudo mesmo. Todo o sistema que está implementado não vai deixar que eles saiam do poder. Queira o povo ou não, você deve me entender. Enfim, deixa a tua opinião aí. O que é que você acha de tudo isso, meus irmãos? É realmente lamentável, é triste a situação do Brasil. E não estamos nem perto, né, de se livrar disso. Muito pelo contrário, a tendência é piorar. Vale lembrar nessa hora que a gente serve a um Deus maior e Ele é o Deus do impossível. Acho que se o povo
orar, se o povo dobrar os joelhos, porque o negócio é pedir a Deus mesmo, meus irmãos, porque por aqui a coisa tá difícil. Mas a esperança é a última que morre, e lembre-se sempre disso: servimos ao Deus do impossível. Fiquem com Deus, meus irmãos, um abraço, que Ele proteja cada um de vocês e fui!